Há dias em que o corpo continua, mas a alma fica parada em algum ponto do caminho. A rotina empurra, as tarefas se repetem, os olhos fazem o que precisam fazer, e ainda assim, algo em você cochicha que não está tudo bem. Este vídeo pode ser um pequeno refúgio no meio do barulho. Um momento para dar nome ao que pulsa aí dentro, para olhar sem pressa para o que de fato importa. Lembrar que a sua vida não é um conjunto de obrigações, mas um chamado silencioso por sentido. Viktor Frankl chamava de vontade de sentido, essa força que nos move para além do prazer e do poder. Prazer é bom, poder seduz, mas quando se vive apenas por eles, a alma fica com fome. Você percebe isso quando tudo o que conquistou não conversa com aquilo que dá direção por dentro. E a verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. Só o sentido sustenta a travessia. O resto é combustível de curto alcance. Chama alta por alguns segundos, escuridão longa depois. Quando ignoramos os sussurros, eles não desaparecem, mas viram gritos. O corpo começa a falar por nós. Um vazio sem nome que atravessa o peito, uma pressa sem destino, uma irritação com o que antes era tolerável. Às vezes, a mente procura uma desculpa qualquer. Deve ser só cansaço. É falta de férias, é alguém me atrapalhando, mas o fundo da questão é outro. É a vida pedindo atenção, é a alma tentando reposicionar a rota que você mesmo, sem perceber, desviou. A ausência de sentido, muitas vezes, veste máscaras discretas. Ansiedade difusa que aparece ao anoitecer, apatia que não combina com a sua história, sensação de vida automática, como quem dirige no piloto e esquece a paisagem. Neuroemocionalmente, o cérebro tenta compensar esse buraco com pequenas recompensas, cliques, compras, distrações. Mas a calma não chega. A calma não chega porque não é de dopamina que você está precisando agora. É de direção, não é de mais estímulo. É de coerência entre o que vive e o que acredita. Carl Jung chamaria alguns desses períodos de noite escura da alma, não como castigo, mas como etapa da individuação. A noite não é um erro do céu, é a passagem antes do amanhecer. O vazio, por mais desconfortável, pode ser um corredor necessário para que você se encontre com uma versão mais inteira de si mesmo. E é por isso que não adianta forçar luz artificial para tapar a escuridão. Luz forçada cansa, sentido amadurecido sustenta. Há, porém, uma confusão comum que nos prende. Buscar sentido como fuga, e não como reconciliação com o real. Fuga é inventar uma fantasia espiritual para não tocar a vida como ela é. Os limites, as dores, as responsabilidades. Reconciliação é diferente. É aprender a ler a própria história com mais verdade, mais ternura e mais coragem. E a partir disso, escolher passos que tenham coerência com seus valores. O primeiro caminho anestesia por alguns dias. O segundo reorganiza você por dentro. Talvez, enquanto me escuta, você reconheça sinais que sempre estiveram aí. Um incômodo antigo que cresceu, um silêncio que se tornou pesado, um pedido de honestidade que você empurrou com trabalhos, com promessas, com metas que não conversam com sua alma. Não é fraqueza sentir isso, é lucidez. A dor que dói também é a porta que chama. E antes que essa porta se transforme num muro, vale se perguntar com a delicadeza de quem cuida de algo sagrado, e se a maior urgência da sua vida não for ter mais tempo, mas dar sentido ao tempo que já tem? Quando o desconforto chega, ele não bate à porta, ele escorre pelas frestas do dia, muda o peso do corpo, altera o ritmo da respiração. Você cumpre tudo o que precisa ser feito, e ainda assim, uma parte de você observa à distância, como se a vida estivesse acontecendo em outra sala. É uma dor silenciosa, quase educada, que não interrompe a agenda, mas esvazia o significado das horas. Não se trata de drama, nem de fraqueza. Trata-se de lucidez espiritual, quando a alma percebe que a trilha que você percorre com os pés não é a mesma que você percorre por dentro. Ela fala. E se não é ouvida, fala mais alto. Há quem confunda esse chamado com cansaço, e às vezes, o corpo realmente está exausto. Mas existe um cansaço que não passa com sono nem com férias.
Ele nasce da distância entre o que se vive e o que se acredita. Nesse estado, o sistema nervoso alterna alertas sutis, insônia sem motivo claro, um leve torpor ao amanhecer, irritação com tarefas outrora neutras. A sensação de estar fora do próprio corpo não é capricho. É o organismo indicando que a experiência perdeu coerência. A mente, que adora explicações simples, costuma apontar para fora. O problema é o trabalho. O problema é aquela pessoa. O problema é a cidade. Às vezes é, mas muitas vezes o problema é a bússola que gira sem norte porque se esqueceu de ser consultada. Quando a bússola interna perde a referência, ela não para, ela gira. E enquanto gira, a tentação de anestesiar cresce. Você já deve ter notado isso. Mais telas, mais compras, mais conversas rasas para preencher o eco. O alívio é rápido e superficial, como um gole de água doce no mar. Funciona por alguns minutos e depois devolve o vazio com juros. Há, inclusive, um ciclo neuroemocional que reforça essa repetição. Estímulos fáceis oferecem pequenas faíscas de prazer, porém não entregam direção. A cada faísca, a alma responde com um chamado um pouco mais alto, como um alarme de incêndio que se recusa a ser ignorado, porque lá no fundo há fumaça real. Diante desse cenário, existe um gesto de honestidade que não manda, não exige, não cobra, apenas revela. Imagine que sua vida seja um mapa de significado espalhado sobre a mesa. Nele, alguns territórios ganham cor pela força do hábito. Outros brilham porque foram escolhidos com presença. Em um canto, o trabalho. Noutro, os vínculos. Mais adiante, o espaço onde você se encontra com o que chama de espiritualidade, seja silêncio, oração, natureza ou um instante de gratidão que não precisa de palavras. Em cada área, há zonas movidas por inércia e zonas movidas por escolha. Ver isso sem julgamento reorganiza o corpo. É como acender uma luz suave num quarto e, de repente, perceber por onde caminhar sem tropeçar. Talvez ao olhar esse mapa, surjam regiões que ficaram grandes demais por medo de decepcionar alguém e outras que encolheram por não parecerem produtivas. Talvez apareça a clareza de que a semana se apoia em obrigações que nunca foram conversadas com a alma. Talvez se note que a presença é reduzida aos finais de noite, quando o cansaço impede qualquer reencontro mais profundo. Nada disso precisa de condenação, precisa de nome. A neurociência nos lembra que nomear a experiência ajusta a resposta emocional do cérebro. Ao dizer, aqui há inércia, aqui há escolha, o corpo encontra chão e o coração volta a ter onde apoiar o passo. Se esse desconforto for mesmo um chamado, faz sentido escutar-lhe o timbre. Ele fica mais agudo quando você vive no automático, mais grave quando você tenta silenciá-lo com barulho. E se você reparar, ele é inteligente. Aparece nas rotinas antes toleráveis, justamente para que a vida não seja apenas funcional. A função sem sentido pesa, a função com sentido sustenta, e a diferença, por mais sutil, muda tudo. O mesmo trabalho, visto de um valor mais profundo, se torna serviço. A mesma relação, quando atravessada por autenticidade, vira caminho de crescimento. A mesma espiritualidade, quando encontra corpo, vira presença, não fuga. Em algum lugar dentro destes minutos de travessia, talvez nasça uma pergunta que não acusa, não exige e não apressa, apenas chama. Se a alma estivesse diante de você agora, com a delicadeza de quem cuida de algo que não pode ser quebrado, o que ela diria sobre os territórios movidos por inércia e sobre aqueles movidos por escolha? E se a bússola interna pudesse se aquietar por um instante, para onde apontaria com firmeza mansa? O alarme de incêndio da alma não toca para assustar. Toca para lembrar que há uma casa a ser preservada por dentro. E quando o som é ouvido, as chamas não crescem, o ar se renova, as janelas se abrem e a direção, enfim, encontra você. Nesta travessia, há uma verdade simples que o corpo reconhece antes da mente formular. Quando a vida tocada por dentro encontra a direção, algo muda na respiração, na postura, no olhar. A energia que parecia dispersa se organiza, como se células inteiras lembrassem um caminho antigo.
Viktor Frankl via isso nos olhos de quem, em meio ao indizível, escolhia um porquê, um amor a proteger, uma obra a terminar, uma dignidade a preservar. Não se tratava de romantizar o sofrimento, mas de observar um fenômeno humano concreto, a presença de sentido como fator de sobrevivência quando quase tudo o mais foi arrancado. Se a linguagem for a do corpo, o sentido tem textura própria. Dopamina é a faísca que nos põe em movimento. Serotonina é o chão onde o passo se apoia. Ocitocina dá à travessia um sabor de vínculo. Noradrenalina afia o foco quando a meta é sagrada. Quando a meta é vazia, a dopamina sobe rápido e cai depressa. Quando a meta tem significado, o sistema se regula com outra cadência, menos fogos de artifício e mais brasa que sustenta o fogo por horas. É por isso que, diante de um propósito que nos convoca, o cansaço pesa menos e a atenção se torna mais estável. O cérebro para de procurar pequenas recompensas imediatas, porque encontrou uma recompensa maior, silenciosa, que vale a espera. É importante distinguir dois motores que muitas vezes se confundem. Um deles funciona à base de aprovação, comparação e urgência. Ele pede aplauso, números, vitrine e entrega picos de entusiasmo que se dissolvem no dia seguinte. O outro nasce de valores íntimos. Conversa com a consciência e permanece quando ninguém está vendo. O primeiro alimenta a motivação que se esgota. O segundo acende a motivação que atravessa a vida inteira. A diferença se percebe no corpo. O motor extrínseco acelera o coração e deixa um gosto de pressa. O motor intrínseco amplia o peito, alinha a coluna, descansa a testa. Não é misticismo, é coerência fisiológica entre o que se faz e o que se crê. Há cenas que comprovam isso sem necessidade de discurso. Pessoas em situações limite que continuam, não porque doeu menos, mas porque algo maior as puxou para a frente. Um pai que atravessa noites por um filho, uma pesquisadora que retorna ao laboratório depois de um fracasso, alguém que escolhe a própria dignidade quando seria mais fácil desistir. Em todas essas histórias, a dor não desaparece, a incerteza não some, mas a direção muda o peso do que se carrega. O sentido não anestesia, ele orienta. A bússola interna aponta para um norte, e o corpo aprende a remar mesmo em mar revolto. Talvez a memória traga 3 momentos em que o propósito falou mais alto que o medo. Pode ter sido uma conversa difícil que precisava acontecer, um projeto sem garantias que mesmo assim pedia vida, uma escolha de integridade feita às custas de aplausos. Relembrar essas cenas costuma revelar um padrão discreto. Valores que se repetem, nomes que voltam, uma espécie de fio que atravessa os anos e costura experiências aparentemente soltas. Quando esse fio é reconhecido, a atenção se reorganiza. Em vez de procurar adrenalina, o organismo busca coerência, menos compensações, mais presença. A metáfora da árvore ajuda a tocar com as mãos o que acontece por dentro. Por fora, o inverno pode ser duro, galhos secos, vento frio, pouco movimento. Por baixo da terra, porém, as raízes trabalham em silêncio, atraindo nutrientes, armazenando força, sustentando a vida invisível que florescerá quando a estação girar. O sentido faz esse papel de raiz. Não impede a chegada do frio, mas permite que a árvore permaneça árvore nas noites longas. E quando chega o tempo do sol, a seiva sabe o caminho, como se sempre tivesse sabido. Assim também é com quem encontra um porquê verdadeiro. O clima externo continua a mudar. Os dias bons e os dias difíceis continuam a alternar, mas a raiz segura a alma no lugar certo, e a vida, enfim, volta a ter direção. Às vezes a bússola interna não aponta para lugar nenhum, não porque perdeu a capacidade de orientar, mas porque forças discretas a puxam em direções contrárias. Comparação social de um lado, expectativas herdadas de outro, crenças antigas sussurrando que não é para tanto. O ponteiro treme, o norte se desfaz. E nessa vibração confusa, a pessoa se vê andando muito e chegando pouco, como quem atravessa uma cidade inteira com um mapa antigo nas mãos, lendo nomes de ruas que já não existem, tentando reconhecer esquinas que foram demolidas há anos.
O cansaço, então, não nasce do caminho em si, mas da fricção invisível entre o que se é e o que se acredita que deveria ser. A comparação social tem o talento de distorcer medidas internas. Ao olhar para a vitrine alheia, o valor próprio se reduz a reflexo e o corpo passa a negociar sua dignidade com o aplauso do dia. Nesse jogo, escolhas íntimas perdem densidade, porque precisam caber no molde do que agrada. A alma, que é singular por natureza, é convidada a falar com a voz de muitos. Surge uma inquietação delicada, uma quase vergonha de desejar o que deseja, como se o próprio coração precisasse de autorização para bater no seu ritmo. Quando o olhar se desloca demais para fora, a bússola tenta acompanhar as setas do mundo e deixa de registrar as vibrações mais profundas, aquelas que não fazem barulho, mas definem caminho. Outro véu se estende quando o sentido vem emprestado. Histórias familiares, costumes culturais, discursos religiosos ou profissionais podem oferecer narrativas inteiras, prontas, com começo, meio e fim. Não há mal em herdar um legado, há perda quando o legado substitui a voz interior. O roteiro alheio, por mais nobre, não se encaixa sem folgas na alma de quem respira outra história. A cada tentativa de caber, nasce uma dor quase imperceptível, uma dobra na identidade, um desalinhamento no peito, uma sensação de que se está vivendo bem, porém longe. E viver bem, porém longe, cobra um preço alto na presença. O inconsciente, por sua vez, protege e sabota com a mesma habilidade. Para evitar mudanças que exigem coragem, ele pode vestir o medo com roupas de prudência. Tudo parece sensato, ponderado, razoável. Só que a prudência, quando governada pelo receio, cria desculpas elegantes para permanecer onde dói. Jung diria que a sombra participa do processo. Aquilo que não admitimos em nós mesmos, o desejo, a ambição legítima, a potência criativa, a necessidade de afeto, encontra maneiras indiretas de se manifestar. Resiste-se por fora, transborda-se por dentro. E a vida, percebendo a contradição, aumenta o volume dos sinais até que o corpo, finalmente, reconheça o próprio chamado. Há momentos em que a clareza se aproxima por meio de uma imagem simples. Em uma sala silenciosa, duas cadeiras se encaram. Em uma delas, o rosto de hoje. Na outra, o rosto de quem você será daqui a 10 anos. Não há cobrança nesse encontro. Há curiosidade terna. O olhar de amanhã carrega marcas que ainda não existem, mas guarda uma serenidade que não precisa se provar. Entre um silêncio e outro, algo essencial é dito sem pressa. O que valeu a pena, o que foi excesso, o que permaneceu quando as opiniões passaram, o que deu sentido quando o mundo pediu pressa. Não se trata de uma técnica, mas de uma conversa íntima que dá nome ao que já estava esperando um gesto de atenção. Quando essa conversa acontece, muitos percebem o mapa antigo nas mãos. Havia estradas que funcionaram por um tempo, mas a cidade cresceu. Havia pontes que faziam sentido, mas o rio mudou de curso. Continuar insistindo na cartografia antiga não prova lealdade. Denuncia medo de atualizar a própria verdade. E a verdade, quando atualizada, não humilha o passado. Agradece a travessia e, com doçura firme, aponta para um novo porto. Navegar com mapas novos dá vertigem, sim, porém devolve ao peito a dignidade de escolher a rota com consciência. No fundo, o que sabota a busca por sentido não é apenas o barulho do mundo, mas a desatenção com os sinais que a alma envia. Comparação, legado não questionado, crenças que diminuem a própria voz, medos mascarados de prudência, tudo isso confunde a bússola. Ainda assim, há uma sabedoria insistente guiando o ponteiro. Quando os obstáculos são reconhecidos, sem culpa e sem pressa, algo dentro se realinha como ferro atraído por um ímã. A rota se reescreve, o mapa se atualiza, e a caminhada volta a ter aquele silêncio bom que acompanha quem sabe, mesmo sem garantia, por onde precisa seguir. Muita gente procura o sentido onde o mundo aplaude. Grandes eventos, conquistas visíveis, marcos que rendem fotografia. E enquanto espera que algo extraordinário aconteça lá fora, a vida real segue pedindo encontro por dentro.
Há um engano sutil nesse movimento. Confundir brilho com direção, resultado com pertencimento. O sentido não costuma chegar em clarões. Ele se insinua como quem acende uma vela no escuro, e o que transforma a experiência não é o espetáculo, mas a coerência silenciosa entre o que se faz e o que se acredita. Quando essa coerência aparece, o corpo sabe antes da mente, a respiração desce, a coluna se alinha, a ansiedade se aquieta um pouco. Viktor Frankl lembrava que o sentido é descoberto, não inventado. Descobrir é tirar o véu do que já estava ali, esperando ser visto. É reconhecer uma direção que emerge do encontro entre a própria história, os próprios valores e as circunstâncias do momento. E ele muda conforme amadurecemos, não por incoerência, mas por fidelidade. O que fazia sentido aos 20 pode não sustentar aos 40. O que parecia essencial ontem pode hoje pedir outra forma. Quando essa mudança acontece, não há traição do passado, há continuidade viva. A vida não se retrata, se renova. A grandeza do sentido, na prática do cotidiano, raramente aparece em cenas grandiosas. Ela se revela em gestos pequenos que, repetidos, reescrevem o tecido da presença. Há quem note isso num cuidado que não depende de reconhecimento, numa palavra que devolve dignidade, numa criação que não precisa de aplauso para existir. Esses gestos parecem mínimos, mas alteram o clima interior como se microcorrentes de ar renovassem uma sala ocupada há anos. A neurociência diria que pequenos atos alinhados a valores reforçam circuitos de atenção e regulação emocional. A alma diria que é o coração lembrando o próprio idioma. Alguns chamam esse gesto cotidiano de um ato com sentido, um telefonema que reaproxima, uma oração silenciosa que não pede nada e agradece o simples, uma página escrita sem a ansiedade de ser perfeita, um cuidado com o corpo que não nasce de punição, mas de respeito. Não há técnica complicada aqui. Há intenção, e a intenção muda a densidade do tempo. O dia, que parecia um bloco único de obrigações, ganha respiros, ganha poros, ganha contornos de escolha. Não é que as responsabilidades desapareçam, é que elas passam a ser atravessadas por um fio mais verdadeiro. Talvez seja possível perceber como esse fio se estende por áreas diferentes. No trabalho, o mesmo ofício, quando colocado a serviço de um valor íntimo, troca de frequência. Nos vínculos, a mesma convivência, quando tocada por autenticidade, muda a qualidade do encontro. Na espiritualidade, a mesma prática, quando enraizada na vida concreta, desce da cabeça para o corpo e vira presença, não fuga. São microajustes que parecem pouco, mas que, repetidos, reorganizam a biografia a partir de dentro, devolvendo ao sujeito a autoria que havia sido terceirizada ao acaso. A imagem do plantio ajuda a iluminar o invisível. Plantar sementes em solo fértil não oferece espetáculo, oferece promessa. Durante um tempo, nada aparece à superfície. Ainda assim, o solo já está diferente. A química se altera, a terra se reorganiza, raízes minúsculas começam a conversar com a água, e um dia, sem alarde, brota algo que não existia. O sentido funciona assim. Não depende de holofotes, apenas de fidelidade. Cada gesto coerente é uma semente. Cada semente altera o chão. E quando as flores demoram, não significa que o plantio falhou, significa que a estação ainda está se preparando. Em silêncio, esse caminho desloca a pergunta que tantas vezes pesa: o que a vida vai me dar? Para outra mais essencial: quem eu escolho ser enquanto a vida acontece? A liberdade nisso. E também responsabilidade mansa, a liberdade de orientar a própria presença, mesmo em circunstâncias que não obedecem, a responsabilidade de sustentar, dia após dia, o chão que se quer habitar por dentro. Não se trata de perfeição, trata-se de direção. E quando a direção é descoberta em casa, o mundo lá fora deixa de ser o juiz do valor da existência e passa a ser apenas o cenário onde a alma cumpre, com delicadeza e firmeza, o que nasceu para significar. Há momentos em que a alma, cansada de pedir com delicadeza, decide falar a partir das dobras do cotidiano,
pequenos incômodos crescem, rotinas se tornam estreitas, o conforto perde a maciez. Não é crueldade da vida, é um chamado insistente para que o existir recupere direção. Viktor Frankl lembrava que, mesmo quando tudo parece restrito, permanece uma liberdade última, escolher o significado com que se atravessa a dor. Essa liberdade não apaga o que fere, mas acende uma centelha de autoria no meio do escuro. Quando o sentido é escolhido, e não apenas esperado, algo da dignidade retorna ao olhar, como se uma vela, simples e obstinada, devolvesse contorno aos móveis de um quarto em penumbra. Carl Jung apontava para a integração da sombra como parte do caminho de se tornar inteiro. Aquilo que mais tememos em nós, a falta, a raiva, o ressentimento, a culpa, quando reconhecido sem julgamento, perde a função de sabotar e passa a oferecer pistas de por onde seguir. O vazio, então, deixa de ser buraco e se revela a passagem. A noite escura não vira dia por decreto, mas quando é acolhida, transforma-se em travessia possível. O inconsciente, antes resistente, começa a cooperar. A energia psíquica, antes dividida, volta a fluir na direção do que tem valor. Ignorar esse chamado costuma ter um custo silencioso. A vida vai retirando apoios, deslocando muros, desordenando o que parecia estável, não como punição, mas como recurso extremo para reposicionar a rota. Aquilo que já não sustenta se desfaz. Aquilo que nunca teve alma se torna pesado. Aquilo que pede presença se repete até ser notado. Em vez de respostas fáceis, surge uma clareza mansa. Permanecer no conhecido pode ser confortável, mas a que preço de verdade? E quando a honestidade encontra coragem, um novo terreno se abre, áspero às vezes, porém vivo. Há quem descubra, nesse ponto, um pacto de atenção que não precisa de palavras, uma decisão íntima de escutar sinais antes que se tornem rupturas, de notar os pequenos desalinhamentos do corpo, as frases que doem na garganta, as escolhas que não cabem mais. Esse pacto não exige espetáculo, exige presença, e presença é a forma mais concreta de amor que a consciência oferece à própria história. Quando a atenção se torna companheira, a vida volta a conversar. A bússola, enfim, sossega. Se uma pergunta pudesse fechar esta travessia com a dignidade de quem respeita a sua história, talvez fosse apenas esta, simples e exata, dita como quem pousa a mão no ombro e guarda silêncio depois. O que hoje faria sua vida valer a pena, mesmo que todas as circunstâncias fossem contra você?